Trek gravando, a paz de Deus seja com todos. Vamos para mais um vídeo. Então, nesse vídeo eu queria falar que, pelo que tudo indica, o Apocalipse já começou em 2020, que seria a última semana, né, do Apocalipse, né, das 70 semanas, né, 7 anos a princípio, né. E Daniel 12 fala: bem-aventurado que espere e chega aos 1335 dias. Umas bíblias chamam até de bem-aventurado que espere e chega aos 1335 períodos, né? Que seriam, na verdade, 1335 anos depois de posto o sacrilégio terrível da abominação desoladora, né? Que diz Daniel 12, e também fala em Mateus 24, em Jesus fala em Mateus 24, né? E depois o Apocalipse fala também, né? Então, qual é essa abominação desoladora posta há 1335 anos atrás, desde 2020? É a cúpula da Rocha, que é a mesquita de Omar, né? No Monte do Templo, que está profanando o lugar, né? Que foi posta no início da construção em 685. Então, 685 mais 1335 anos dá 2020. Tem um artigo interessante do Michaelis 777 que fala, um artigo bem completo, que ele fala sobre isso, né? Então eu queria ler um pouco dele. Não queria ler todo o artigo porque ele é um pouco extenso, né? Ele dá a introdução, Os teólogos tradicionais ensinam que o anticristo irá reinar após o arrebatamento da igreja. E ele irá reconstruir o templo em Jerusalém e assentará num trono como Deus para ser adorado. E o tal fato será cumprido pela tal abominação desoladora, professor Daniel 12, referido por Jesus em Mateus 24. Porém, essa interpretação não tem apoio bíblico, é pura forçação interpretativa para tentar encaixar o cumprimento das profecias de Daniel sobre os últimos dias, logo após o arrebatamento. As profecias de Daniel, de Jesus e do Apocalipse vêm se cumprindo há vários séculos, mas os teólogos tradicionais não admitem. Eles querem forçar o cumprimento das profecias relativas aos últimos dias, todos num período de 7 anos, que eles denominam a grande tribulação, o que ainda não ocorreu, o que só ocorrerá após o tal arrebatamento, como com a chegada do anticristo. Ele crê no arrebatamento 7 anos antes. Aí ele faz um pequeno... Esse é o único erro desse autor, né? Aí, mais pra frente aqui, dá uma explicação grande, né? E daí chega aqui. O domo da rocha é a abominação desoladora. E desde o tempo que o holocausto contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue aos 1335 dias. Daniel 12, 11 e 12. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegando a ele os discípulos, em particular, dizendo: declara-lhes quando serão essas coisas, e que haverá o sinal da tua vinda do fim do mundo. Quando vides estar no lugar santo a abominação duradoura, do qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiveram na Judéia foram para os montes. Um enigma há séculos tem tirado o sono de centenas de estudiosos da Bíblia, finalmente foi decretado por Miqueias 7. O domo da rocha, a mesquita muçulmana construída no local no monte sagrado do templo em Jerusalém, o que foi destruído no ano 70 e dado ser pisado pelos gentios. A abominação desoladora, profetizada em Daniel 12, referia por Jesus em Mateus 24. A mesquita muçulmana está profanando o monte do templo e a sua fundação é referencial para a contagem do tempo dado aos gentios e o fim dos tempos. Desde a construção da mesquita muçulmana no Monte do Templo, ela tem se tornado motivo de discórdia e de ódio entre os judeus e gentios. Uma versão de Mateus 24 diz: quando vires estar no lugar santo, a abominação da desolação, repare, a abominação da desolação significa que algo promove o ódio e discórdia, até gerar conflitos e mortes, que é a desolação. A mesquita muçulmana do domo da rocha foi construída em 691, foi o final da construção. E é a partir de sua construção que começa a contagem dos tempos de Daniel 12, ou seja, dos últimos 7 anos, né?
Parece-me que essa tem início na construção dessa mesquita também, que tem muita relevância na contagem dos tempos. O início da construção do seu ano foi em 685 DC, calculando 75 mais 1335, igual o ano de 2020. Esse artigo foi escrito em 2017. Então, tudo indica que desde 2020 começou a habilitação do usador e vai no máximo, que foi a fundação, até o final da construção dela, até 2026, né? Então, nós temos no máximo ainda 3 anos de Apocalipse. Se o arrebatamento não for agora no meio, né? E mais aqui para cima, uma parte que eu pulei, ele fala das duas testemunhas. Duas testemunhas, a princípio, são os cristãos e judeus que profetizam de Deus, né? E o que mais interessante falar agora? Aqui o cálculo, um cálculo interessante. O cálculo do enigma é 691 mais 1260 dias, que também fala sobre 1260 dias, dá 1951. Os judeus regressam para Israel, mas o terceiro templo não era construído, pois ainda não terminou o tempo dado aos gentios para profanarem o Monte Santo. 691 mais 1290, que também fala a Bíblia, o relógio dá 681. O relógio do tempo do fim começa a contar. Israel se fortalece, mas faz acordos com o governo da besta e seus inimigos o cercam e o afrontam. A partir da estabelecimento do Salvador, a mesquita muçulmana no Monte Templo, no ano 691, começa a missão das duas testemunhas, as duas oliveiras que assistem diante de Deus, conforme a profecia de Apocalipse 11. O judaísmo e o cristianismo essas duas estão testemunhando que têm pregado sobre o reino do Messias. A morte das duas testemunhas simboliza a morte do judaísmo e cristianismo, ou a perseguição da besta, governos humanos e dos muçulmanos contra os judeus e cristãos, até seu extermínio completo, pois é assim que está escrito em Apocalipse 13. A ressurreição e o arrebatamento das duas testemunhas simboliza a primeira ressurreição dos santos e a ascensão aos céus. E quando se dará isso? Qual é o tempo exato da culminância dos últimos acontecimentos? A culminância de tudo pode ser no ano de 2026, como eu disse antes, né? Veja que a profecia de Deus estabelece outra contagem de tempo, no mesmo do capítulo 12. Bem-aventurado que espera e chega aos 1335 dias. Esses 1335 dias se refere à culminância da profecia, porém, ao término do período dado aos gentios para pisar no Monte Santo de Jerusalém, significa bem-aventurados serão aqueles que atravessam vivos o período de tribulação e a perseguição da besta dos muçulmanos contra os judeus e cristãos. 691 mais 1335, 2026. Culminância da profecia e o início da grande tribulação. Eu creio que seja o final. Aqui ele faz um pequeno. 691 mais 1335, 2026. Culminância do final da grande tribulação. Não do começo, do início, do final. Aqui ele faz o número, né? Note que 2026 é véspera de 2027. Tempo que se completa 2000 anos da morte de Jesus. Algumas controvérsias sobre o ano da morte de Jesus, mas tudo indica que sua morte se deu entre 27 e 36 DC. Eu creio que foi 2030. Após as culminâncias, aí ele fala também dos outros pontos ali. E naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram atormentados e deram glória a Deus. É passado segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. E logo o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou de ser nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse terremoto em Jerusalém talvez ocorra devido a uma explosão de uma bomba nuclear. Eu creio que também talvez seja, porque diz Mateus 24, que Jesus fala do fim dos tempos, que se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, ia dar uma terceira guerra mundial que ia morrer todo mundo, né? Então isso talvez aconteça realmente, uma explosão nuclear lá em Jerusalém, lá pelo ano de 2026, né?
ou quem sabe esse ano, vamos ver o que esteja para frente para acontecer, né? E ainda também, então tudo está indicando que nós já estamos realmente no final, na metade pelo menos dos 7 anos do Apocalipse, né? E vai até 2026, né? Como diz lá que da geração da figueira também, que seria a última geração, né? Que tem no máximo 70 anos e quando muito 80, né? Então, esse quando muito 80 seria 2028, 14 de maio de 2028, mas não vai chegar 80. Tudo indica que 2026 é o máximo dele, né? E agora a gente já esteja em 75 anos já passados, 75 anos e meio daqui a pouco, em setembro, acho que 75 anos e meio, outubro, 75 anos e meio, que começou a se contar a última geração em 14 de maio, né, de 48, o começo da geração da figueira. Então era isso aí. Fique com Deus. Até uma próxima. Vou deixar o link do artigo na descrição, né? E no YouTube, pesquisando no YouTube, quem quiser pesquisar também qual é a abominação desoladora, qual Daniel 12 também. Daniel 12, a abominação do desolador se aproxima, tempo do fim, né? Daí tem outros artigos. A abominação do santo. Tem um vídeo que eu agora não sei se eu vou achar ele aqui, que falava exatamente isso que eu falei, né? Mas então tá, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.